E são os balanços das Big Techs que mexem bastante com o mercado, de olho principalmente nos gastos crescentes com inteligência artificial e o possível retorno desses investimentos. Os investidores se perguntam: está valendo a pena? A gente vai entender esse questionamento agora conversando com Marcos Praça, que é diretor de análise da Zero Markets Brasil. Uma boa tarde para você. Boa tarde, Estevão. Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer participar. Prazer é nosso. Vamos lá. Está valendo a pena mesmo investir nessas empresas porque os gastos estão grandes e existe um certo temor entre uma estabilidade, uma otimização dos recursos ou um gasto à revelia. É justamente, nessa temporada de balanços, a questão é justamente essa. Os lucros estão aí, né? Você acabou de reportar, são lucros são bonitos, são altos, mas a quanto de investimento para conseguir esse custo já está para superar, né, realmente compensar? Será que quanto tempo atingiremos isso e quantas empresas não ficarão pelo caminho? Porque todas estão com esse investimento tão alto. E quanto tempo vai demorar para isso reverter, né? E justamente não vai ter para todo mundo. Essa baixa que a gente viu agora já deixa bem claro que existe todo um fator de chamada de margem, porque elas estão muito alavancadas, então acaba que quando tem uma baixa, acaba puxando mais baixas ainda. Então é um efeito cascata que, com certeza, algumas vão ficar pelo caminho, não vai ter para todo mundo. E acontece que o investidor ele vai ficando mais seletivo. É o momento do investidor realmente analisar e ver quais empresas. Estão chegando muitas concorrentes, inclusive da NVIDIA. Os chineses estão começando a produzir chips com tanto eficiência quanto e custo mais reduzido. Isso está realmente disseminando aí aquela coisa que tinha um monopólio até então da inteligência artificial, está cada vez ficando mais pulverizado e as empresas cada vez investindo mais e necessitando mais, emitindo dívida. Então, acontece que cria um fator de risco bem elevado e, inclusive, os contratos de default dessas empresas, os CDS, estão subindo, criando, né, um risco adicional aí para o momento. Bom, alguns especialistas acabam falando que a construção da expansão da IA é o maior investimento da humanidade. E qual preparação que é necessária para receber tudo isso? Claro, tem a questão de infraestrutura, mas também para o mercado poder absorver isso. Qual é a capacidade que nós precisamos para processar as informações tão rápidas que chegam? Pois é, acontece que o investidor ele está justamente buscando isso. Olha que curioso, recentemente foi exposto que essas empresas estão emitindo, claro que muitas vêm para a Bolsa, como aconteceu com a SpaceX recentemente, para pegar dinheiro, né? Conseguir aumentar um dinheiro para conseguir esse investimento, financiar essa corrida. Porém, a maioria está recorrendo à emissão de crédito privado. E o investidor está, às vezes, preferindo, está disputando. Esse crédito privado está tão exacerbado dessas empresas que já supera, inclusive, as emissões dos TIPS, os títulos atrelados à inflação do governo americano, em quase o dobro, se somado essas empresas de tecnologia, a emissão que elas estão fazendo esse ano. Então, mostra que o investidor está gostando, inclusive, de comprar essas dívidas. São empresas com um grau de rating elevado, tem uma certa segurança de que não levaria um calote, e paga um pouco a mais justamente por conta desse risco. Porém, isso está, inclusive, pressionando as taxas de juros para cima, não só pelo efeito inflacionário que a IA tem causado por conta do hardware, dos investimentos em eletricidade e tudo mais, energia, porém também pressionando as taxas com essa enxurrada de oferta desses títulos privados, né? Então, o crédito corporativo ele está disputando o investidor global justamente com esses títulos que eram considerados os mais seguros do mundo, né? Dos títulos do governo americano. Marcos, e o risco de inflação com as ações das Big Techs, com esses investimentos? Esse risco é real? Justamente, a gente tem um risco. Na verdade, não é só risco, no curto e até no médio prazo, já está acontecendo, não só pelo hardware, né? A busca pelo hardware da inteligência artificial, a necessidade de hardware é tão absurda que todo o hardware, né, distribuído aí para os outros equipamentos está ficando mais caro. Mas fora isso também tem os custos de energia, que acabam também inflacionando por conta da necessidade de energia. Eles acabam jogando todo esse dinheiro para criar esses data centers, para uso
de energia, e no caso isso acaba inflacionando de uma maneira geral para todos. Não tem para onde correr. E não só, a gente sabe que uma inflação alta, o que acarreta? Né? Em alta de juros, né? Acaba atrapalhando aí o banco, justamente o que a gente falou da decisão do Banco Central de ontem, né? 2 membros, inclusive, votaram por uma alta de juros. Então, a gente pode imaginar que esse efeito ele pode ser mais potencializado ainda por conta dessa enxurrada, dessa necessidade de buscar financiamento, de jogar esse crédito privado vamos dizer assim, um grau de alto grau, né? Empresas AAA emitindo crédito privado, pagando um pouco mais do que o governo por conta do risco, e o investidor está comprando isso. Então, acaba que pressiona as taxas de juros mais para cima ainda. Então, além do problema inflacionário que nós tínhamos, né, que mantém os juros elevados por mais tempo e altos, ainda temos a pressão dessa enxurrada de títulos de crédito corporativo, que acaba também pressionando as taxas para cima. A busca é por hardware, como você falou, na infraestrutura de onde colocar esses sistemas. Mas, por exemplo, o software também é algo que vem aí nessa escalada de pessoas procurando atualizações e tudo mais. O investidor que nos acompanha aqui, por exemplo, tem que se dedicar mais a quais questões na hora de avaliar a empresa que vai colocar o seu aporte? Eu diria que tem que dar uma olhada primeiro nas que são mais conhecidas, que estão com um projeto de mais usabilidade, justamente que tem mais capacidade de converter o investimento em renda. Quais que estão realmente saindo na frente? Quais que estão tendo uma adesão maior do público? Quais que vão realmente conseguir converter o CAPEX justamente em monetizar lá na frente? Porque, como eu falei, eu acho que o maior risco agora, a receita está acontecendo, ela está vindo, né? A conversão, a aderência do mercado é absurda. Todo mundo está usando inteligência artificial e vai precisar de mais. É a narrativa do momento. Porém, como eu falei no início, acredito que muitas vão ficar pelo caminho, não vai ter para todo mundo. E muitos projetos, a Apple já perdeu muito dinheiro com isso, a Meta já perdeu muito dinheiro com isso. Então, vai ter muita queima de capital com coisas que não vão para frente, não vão superar, o colega vai fazer melhor e vai ficar por ali. Vai ter empresas que vão quebrar, literalmente, porque investiram muito em uma coisa que até era boa, mas o colega fez melhor. Então, tem que ficar de olho em quem está realmente se destacando pela usabilidade que está realmente com produtos. Os produtos são muito parecidos em determinado momento, mas, sem dúvida nenhuma, o mercado vai acabar escolhendo, o público vai acabar escolhendo um ou outro. Então, todo o restante fica pelo caminho. Então, tem que ficar atento em quais estão realmente tendo uma usabilidade melhor, para onde está sendo mais direcionada a demanda. E quando, por exemplo, a gente for analisar essas ações a partir de métricas que são dadas por inteligência artificial também, tem que ter algum tipo de cuidado a respeito disso, Marcos? Eu acredito que o que está incomodando mais agora é justamente o investimento, os números de quanto está investindo. Os números de renda são interessantes, lucro por ação, superando bastante. Mas acaba que o investimento ele acaba, às vezes, superando e muito mais, né? Saiu alguns estudos recentes que, inclusive, a emissão de dívida ela vai um pouco além do balanço. Tem algumas manobras, algumas formas de você não deixar exibindo essas despesas, essas dívidas que ainda estão ali, o financiamento no balanço, não sai como uma dívida a um primeiro momento, e então ainda tem uma boa quantidade por baixo do tapete, digamos assim. Então, acho que o maior número que nós temos que dar uma olhada hoje, não é nenhuma, o quanto está convertendo é importante, mas o quanto está convertendo em relação à quantidade de investimento, né? E fazer um comparativo entre as empresas, né? É claro que no momento a gente vai assumir, vai aceitar que o investimento ele seja, inclusive a gente teve aqui pela primeira vez a Alphabet com fluxo de caixa negativo, né? Então a gente vai aceitar no momento pelo menos que sim, o investimento talvez seja maior do que entrar de receita, sem problema. Entendemos, compreendemos que é uma expansão. Porém, né, o quão mais é isso comparado às outras empresas, né? Tem algumas que, sem dúvida nenhuma, estão bem deslocadas a quantidade de investimento para quanto está entrando de dinheiro por conta desses investimentos. Então, tem que ficar de olho justamente nisso, na quantidade de conversão que está acontecendo em um comparativo entre as empresas, né? Como eu falei, os números não são
tão bons, porque necessita de um investimento muito alto, mas a gente pode fazer um comparativo com outras empresas do mesmo setor. E até quando podemos ter essa instabilidade para você? Olha, inclusive foi uma frase de Kevin Warsh, presidente do Banco Central americano, falou há um mês atrás. Ele falou que a esperança é que daqui a 12 meses tenhamos tecnologia suficiente para entender o que está acontecendo nos mercados. Então, é muito complexo, não dá para a gente saber para onde vai, não dá para a gente saber, vai ter uma adoção maior por essas tecnologias. Agora a gente tem muito uso da inteligência artificial nesses veículos elétricos, e daqui a pouco está entrando um mercado muito amplo de robôs humanoides, está entrando muito hardware novo, vai vir muita coisa nova aí para num espaço muito curto de um ano, e a necessidade de investimento dessas coisas pode até aumentar e muito mais. A gente pode estar vendo só a ponta do iceberg, mas, né, de um mundo mais tecnológico, que as coisas podem mudar bastante. Então é muito difícil a gente prever ali como é que vai ser o avanço da tecnologia para o futuro, mas eu acredito que no curto e médio prazo, a gente pode esperar aí num espaço de 5 anos, pelo menos, as coisas não acredito que essas empresas estariam já convertendo, estariam já fazendo a inversão de cenário para simplesmente entrar dinheiro além do que está sendo investido. Marcos Praça, diretor de análise da Zero Markets Brasil, muito obrigado pela participação por aqui. Muito obrigado, uma boa tarde a todos. Uma boa tarde para você também.